Hoje vamos conhecer mais um pouquinho o diário de Eugênia von der Leyen, a princesa católica que tinha o dom extraordinário de contemplar as almas do purgatório. Nesse diário estão registradas as histórias de várias pessoas, de várias almas do purgatório que apareceram para Eugênia von der Leyen e suplicaram exercícios espirituais, jejuns, orações, a realização de santas missas para que estas almas pudessem se libertar e adentrarem a Jerusalém Celestial. Sobre a história de Eugênia von der Leyen, de uma forma mais detalhada e aprofundada, vou deixar um link de um vídeo nosso na descrição. Não deixem de ver, porque é muito importante compreender a história desta serva de Deus. Porém, antes do diário, vamos fazer um resumo da vida de Eugênia von der Leyen. A princesa Eugênia von der Leyen nasceu em 15 de maio de 1867, em Munique, na Alemanha. Ela recebeu o dom extraordinário, concebido pelo Espírito Santo, de contemplar a aparição de almas do purgatório. Por ordem superior, ela escreveu um diário detalhando estas aparições e os exercícios espirituais que praticou, como jejuns, orações de terços, obras de caridade e, principalmente, a participação na Santa Missa para libertar tais almas do purgatório, segundo a bíblica teologia da reparação, dentro da realidade da comunhão dos santos. O diário é bem rico em detalhes, mas omite os nomes, os abreviando. Depois de meio século após a morte de Eugênia, com a ajuda de testemunhas oculares e por parentes das almas purgantes que o diário arrolou, os nomes por extenso foram sendo registrados. Desta forma, são confirmadas a veracidade e a exatidão das informações. Uma curiosidade: a família de Eugênia foi amiga íntima do Papa Pio XII e seu livro chegou a ser proibido por Hitler, devido ao seu conteúdo religioso e benéfico, diante de tais aparições que fomentam a solidariedade cristã, através da já citada comunhão dos santos. Um ponto importante: não é incomum que servas e servos de Deus recebam o dom extraordinário de contemplar almas do purgatório. Eis aqui alguns exemplos. E repetindo, são apenas alguns exemplos. São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Faustina, Beata Anne Catarine Emeriti e Santa Catarina de Gênova. Mesmo assim, é importante não confundir a consulta aos espíritos, ou espiritismo, ou necromancia com a aparição de santos e anjos de Deus. A prática do espiritismo é uma abominação aos olhos de Deus. Já as aparições de santos e anjos são completamente fundamentadas, doutrinária e biblicamente. Temos aqui um quadro onde podemos diferenciar a consulta aos espíritos, ou invocação dos mortos, ou evocação dos mortos, tanto faz, a prática de chamar espíritos, de chamar mortos, e a aparição dos santos e dos anjos. A diferença é abissal. Do lado esquerdo, nós temos os trechos bíblicos que comprovam que o espiritismo, que a consulta aos espíritos, é uma prática proibida por Deus, é uma abominação aos olhos de Deus. Inclusive, temos vários vídeos sobre o assunto, destrinchando tais passagens, mostrando que tal prática é uma fraude ou é uma confusão psicológica completamente explicada pela ciência. Enfim, vídeos sobre o assunto, portanto, não deixe de conferi-los na descrição. Do lado direito, nós temos as passagens que comprovam que a aparição dos santos e dos anjos celestiais é completamente fundamentada nas Sagradas Escrituras. As diferenças entre o espiritismo, a consulta aos espíritos e a aparição de santos e anjos são inúmeras. Por exemplo,
Na aparição dos santos, a iniciativa é sempre de Deus. O objetivo é confirmar algo da doutrina de Cristo. Nunca traz confusão. Não podemos confundir com fenômenos paranormais, com visões oriundas de problemas psiquiátricos, com a pura fraude ou sugestão ou com a ação maligna dos anjos caídos. E também a análise dos frutos destas aparições é um bom método para confirmar ou não a autenticidade das mesmas. A consulta aos espíritos, como o próprio nome já diz, nunca será da iniciativa de Deus, mas da iniciativa dos homens. Na consulta aos espíritos, nunca é confirmada a doutrina de Cristo, mas outras doutrinas que colidem com os evangelhos, como a reencarnação e o próprio espiritismo, trazendo, logicamente, confusão. Agora sim, depois desta análise inicial, vamos para o diário de Eugênia von der Leyen. Vamos conhecer a história do pastor Fritz e do enigmático G. Daqui a pouco vocês vão saber por que eu coloquei enigmático. Tudo começa dentro do diário de Eugênia von der Leyen, no dia 11 de junho de 1923. Eugênia descreve: quando despertei, curvou-se sobre mim um vulto comprido, cinzento, totalmente envolvido por neblina. Não posso dizer se era homem ou mulher, mas em todo caso foi antipático. Fiquei muito assustada. Cessou o barulho. 14 de junho. Aquilo já se achava no quarto quando quis deitar-me. Em voz alta rezei a oração da noite, enquanto aquilo veio achegando-se a mim. Aquilo possuía braços. Se não fosse isso, diria que se assemelhava a um tronco de árvore ambulante. Ficou comigo uns 20 minutos, mas pelas 4 horas voltou. Como nós já falamos, as almas do purgatório se apresentam com imagens muito conflitantes que se referem ao estado espiritual de suas almas, quando elas precisam de muita purificação, porque estão com muitos pecados veniais ou com desordens espirituais para serem purificadas no purgatório, elas nem parecem ser humanas. E é exatamente o que acontece aqui. 16 de junho. Foi duro, muito duro. Sacudiu-me os ombros. Que horrenda situação. Dei-lhe um soco e disse: tu não me deves tocar. Aquilo retirou-se a um canto. Ao lhe dar o soco, não senti a resistência de um corpo, mas algo como se fosse um pano quente e úmido. Acho que dificilmente suportaria mais vezes tal pavor. 18 de junho. Aquilo é simplesmente o horror. Ele procurou estrangular-me. Transida de medo, rezei e agarrei a partícula da Santa Cruz. Um sacramental. Com todo o seu tamanho, plantou-se diante de mim. Longamente assim ficou, sem dar resposta às minhas perguntas. Por fim saiu, deixando a porta aberta. 19 de junho. Posso ver agora que se trata de um homem. Ficou só pouco tempo. Aos poucos, com as orações de intercessão que Eugênia praticava em favor daquela alma, a imagem se tornava mais nítida e, neste momento, Eugênia já vislumbrava que se tratava de um homem. 21 de junho. Por mais de 1 hora, aquele homem terrível ficou comigo esta noite. Sem parar, corre pelo quarto. Tem cabelo preto, desgrenhado e olhos abomináveis. 22 de junho. Desde a sua hora da noite até depois das 5, esteve ele no meu quarto. Foi medonho. Curvou-se sobre mim diversas vezes e sentava-se junto ao meu leito. Chorei de tanto pavor. Para não ter que olhá-lo, rezei as horas do ofício divino. De quando em quando, levantava-se e corria pelo quarto, gemendo de modo abominável. Parece-me que conheço esse homem, mas não consigo lembrar-me de quem se trata. Estou ficando bastante covarde, pois custa-me, às vezes, ao anoitecer, entrar no meu quarto, mas consigo pegar no sono depressa. Apesar de Eugênia já vislumbrar um homem, esta alma ainda não consegue se comunicar, porque, obviamente, ainda precisa de mais oração para chegar a esse ponto. Se trata de um testemunho muito forte para a existência do purgatório dentro de uma revelação particular, obviamente.
24 de junho. Ele voltou, agarrou-me os ombros. Exclamei: por favor, dize-me o que queres, e não voltes mais. Nenhuma resposta. Correu algumas vezes pelo quarto e sumiu. Não consegui acalmar-me. Voltou pelas 6 da manhã. De dia claro, seu aspecto é ainda pior. É repugnante. É da categoria das almas mais relaxadas que já vieram ver-me. Disse-lhe: não me perturbes. Quero preparar-me para a Santa Comunhão. Achegou-se a mim, levantando, suplicante, as mãos. Fiquei com tanta pena dele que lhe prometi toda a ajuda possível. E lhe perguntei: não consegues falar? Fez que não com a cabeça. Sofres muito? Saíram dele gemidos pavorosos. Dei-lhe muita água benta e ele se foi. 27 de junho. Ele voltou durante a noite. Devo conhecê-lo, mas não consigo lembrar quem poderia ser. É muito antipático. 28 de junho. Voltou. 29 de junho. Outra vez estava ele no meu quarto quando fui deitar-me. Poderia ser talvez aquele pastor Fritz que fora assassinado. Perguntei-lhe se era o Fritz que havia sido morto, mas ele não reagiu. Rezei com ele, mas meu sinistro visitante mantinha os olhos cravados em mim, com tanta maldade que fiquei apavorada. Pedi-lhe que me deixasse só, e realmente ele se foi. 30 de junho. Seus gemidos pungentes me despertaram, mas logo fui embora. 1º de julho. Estou convencida de que ele é o pastor Fritz. Seu rosto está tão escuro que mal reconheço. Contudo, a estatura, o nariz e os olhos são dele, do velho pastor, com quem tantas vezes me encontrara enquanto vivia. Novamente, com o passar do tempo, a imagem da alma do purgatório, no caso o pastor Fritz, começa a ficar cada vez mais nítida, mas ainda a alma não consegue se comunicar com Eugênia. 2 de julho. Ele voltou. Seu aspecto é um pouco mais civilizado. Ficou só pouco tempo. Chamei-o pelo nome, Pastor Fritz, e ele reagiu com toda naturalidade. 3 de julho. Voltou com poucos instantes. Perguntei-lhe: és o pastor Fritz que foi assassinado? Respondeu-me claramente: sou. É a primeira vez que a alma purgante, por completa iniciativa de Deus, consegue se comunicar claramente com Eugênia von der Leyen. 4 de julho. Veio ver-me pela manhã. De olhos tristes, ele me fitava. Nada respondeu a minhas perguntas e logo saiu. 5 de julho. Percebo que nele tudo se torna mais claro. Fez o sinal da cruz ao rezarmos nossa prece. 6 de julho. Estou muito feliz porque agora ele consegue falar. Perguntei-lhe: por que procuras justamente a mim? Porque sempre rezaste por mim. É verdade, pois sempre senti compaixão por esse pobre de Cristo. Já na infância, ele tinha um jeito esquisito. O que te salvou? E ele respondeu: compreensão mais clara dos meus pecados e arrependimento. Não tiveste morte instantânea quando foste assassinado? E ele respondeu: não. Sairás do purgatório em breve? Falta muito, muito, ele respondeu. Permiti-lhe viesse ver-me se isso lhe desse algum alívio. É interessante que alguém bruto em vida fale dessa maneira quando separado de seu corpo. Já não me inspira medo. Gostaria de ajudá-lo o mais possível. Quão misericordioso é o bom Deus. 8 de julho. Veio por alguns instantes apenas. 9 de julho. Despertou-me com forte empurrão nos ombros. Eu teria perdido a missa se ele não me tivesse acordado. Aqui um dado muito impressionante. As almas do purgatório não confundem aqueles que, por iniciativa de Deus, podem contemplá-las. As almas do purgatório não incitam o espiritismo, não aprovam a reencarnação, não ensinam contra os evangelhos, apenas confirmam os ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui o pastor Fritz acorda Eugênia von der Leyen para que ela não perdesse a missa, onde é atualizado o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício redentor, que inclusive liberta as almas do estado do purgatório. Perguntei-lhe: tens tanto interesse em que eu tome parte na Santa Missa? E ele respondeu: pela missa podes ajudar-me bastante. 11 de julho. Veio apenas por poucos instantes. 12 de julho.
Rezamos juntos e depois perguntei-lhe: em que consiste teu sofrimento? Estou ardendo. Aproximou-se de mim e, antes que eu pudesse impedir, o dedo dele tocou na minha mão. Fiquei tão assustada e aquilo me doeu tanto que gritei de dor. Ficou na minha mão uma mancha vermelha e faço votos para que ela desapareça quanto antes. É uma sensação esquisita ter no corpo um sinal visível feito por alguém do outro mundo. Agora vamos dar uma pausa e dar uma informação histórica sobre a vida terrena desta alma que Eugênia von der Leyen intercedeu. O pároco SW observa: o comportamento dessa pobre alma é qual eco da vida terrestre. Eu conhecia bem o pastor Fritz. Era como um bode entre as ovelhas. Tinha um único filho que na escola era conhecido como patife e mentiroso. Causava muito desgosto a seus superiores. Quando era necessário castigá-lo na escola, o pai ficava revoltadíssimo contra professores e contra o vigário. Eu lhe dizia que algum dia ele receberia uma surra de seu próprio filho. Aos 16 anos, esse seu filho era um rapagão de muita força física. Numa desavença, pela meia-noite, o velho foi derrubado e morto pelo próprio filho, que depois foi condenado à morte. O pastor Fritz entrou na eternidade, vítima de uma tragédia familiar. Não se soube se ele teve morte instantânea ou se teve tempo de arrepender-se, mas provavelmente, antes de expirar, deve ter recuperado os sentidos, pois o assassino, depois de o ter abatido, deixou entregue à sua sorte naquele rancho. E realmente foi o que nós ouvimos do pastor Fritz, que ele teve tempo de se arrepender, a sua morte não foi instantânea. Foram exatamente estas palavras ditas a Eugênia von der Leyen. Continuando, dia claro, foi descoberto o cadáver. Agora ele volta como alma do purgatório, mas do jeito como estava em vida, de cabelo preto, desgrenhado e de olhos abomináveis, irreconhecível até o dia 27 de junho. Desde então, sua aparência se torna sempre mais clara e em 6 de julho ele diz que não teve morte instantânea e que a compreensão e o arrependimento o preservaram da condenação. Em 12 de julho ele confirma: estou ardendo, e imprime um dedo na mão da princesa, deixando uma marca vermelha de mão em brasa, sinal que vi com meus próprios olhos. Vamos continuar o relato. 15 de julho de 1923. Eu estava para me deitar. Ao entrar no meu quarto, ele lá estava. Tive a impressão de que se achava com ele mais alguém. Todavia, não posso afirmar com certeza. 18 de julho. Nesse dia, encontrei-o já no quarto, na hora em que ia dormir. Pareceu-me, quando estava ao lado dele, que era apenas um vulto, embora não possa dizer exatamente. Ele rezou comigo, isto é, murmurou ao meu lado. Às minhas perguntas, não me deu nenhuma resposta. 21 de julho. Chegam agora os dois juntos. Não posso imaginar quem seja esse novo. É abominável e sujo. Tem os cabelos desgrenhados e não fala. Como percebemos nesses últimos dias, uma outra alma apareceu para Eugênia ao lado do pastor Fritz. Como já falamos, por plena iniciativa de Deus, pois Eugênia tinha um dom gratuito dado pelo Espírito Santo de contemplar as almas do purgatório. 24 de julho. Fritz e aquele outro vieram esta noite 2 vezes. Não falaram, mas assim mesmo a situação era desagradável. 29 de julho. Nada de especial. Aqueles dois aparecem todas as noites. Acho esse novo detestável. Fritz irradia claridade, sempre mais viva. 1º de agosto. Agora sei quem é o outro. É o G. Como nós sabemos, Eugênia costumava abreviar o nome dessas almas em seu diário, justamente para não causar constrangimento aos parentes que ainda estavam vivos. Continuando. Agora sei quem é o outro. É o G, que morreu de varíola há poucos anos. Quando perguntei a respeito dele ao Fritz, este me respondeu: olha tu mesma. Ele achegou-se a mim e eu escondi depressa as mãos. 4 de agosto. Ambos ficaram comigo bastante tempo. Perguntei a Fritz por que G também vem. Respondeu: ele esteve à tua procura. Ou seja, também precisa de oração. 9 de agosto. Não tive sossego durante a noite toda. Reapareciam a cada instante. G me causa medo. Pedi-lhes para me deixar sossegada. Fritz respondeu: faça por nós alguns sacrifícios. Sinto vergonha por ter sido tão dura de coração. 10 de agosto.
Fritz aproximou-se de mim. Tinha fisionomia cordial e atraente. Por isso lhe perguntei: não precisas mais sofrer tanto? Não. Já podes rezar por mim? Ainda não. Onde te encontras? No abandono. Virás visitar-me ainda muitas vezes? Não. E por que não? Não mais receberei permissão. Tens recebido alguma ajuda de mim? Tenho. E sumiu. G ficou. Foi uma sensação sinistra. Ele geme e sua fisionomia exala maldade. No entanto, sentir-me-ei feliz se puder ajudá-lo. Fritz chama o purgatório de abandono e diz aquilo que nós já confirmamos em várias vezes. Como sabemos, essas almas do purgatório só podem aparecer por livre vontade de Deus. Não existe mediunidade, não existe espiritismo, mas um dom concedido pelo Espírito Santo para que o fiel que está na terra possa interceder por essas almas. No caso aqui específico de Eugênia von der Leyen, que além de poder rezar, pode contemplar. O mais importante, entretanto, é interceder. E todos nós podemos fazer isso dentro da realidade da comunhão dos santos. Enfim, o pastor Fritz estava se libertando e com isso já não era permitido que ele aparecesse para Eugênia von der Leyen. 11 de agosto. G veio 4 vezes esta noite. Não responde nada. Não fica quieto nenhum instante. Está sempre correndo pelo quarto. No fundo, estou triste porque Fritz não vem mais. Ultimamente era como um protetor para mim. G causa-me um certo pavor. No entanto, quero de bom grado ajudá-lo. Em geral, meus nervos estão em estado melhor do que antes. Acostumei-me plenamente a esses visitantes intrusos e depois de terem sumido, pego logo no sono. 12 de agosto. Ele veio só por poucos instantes. 14 de agosto. G ficou um bom tempo comigo. Anda terrivelmente inquieto. 17 de agosto. G voltou. Já presta atenção quando rezo. 19 de agosto. Ele veio 2 vezes esta noite. Quando estou na capela, batem a porta. Quando vou ver quem é, não há ninguém. 23 de agosto. Passei uma noite desagradável. Senti a presença de G, mas não havia energia elétrica. Eu estava no escuro e ouvi e senti a presença dele. Não poder vê-lo aumentava meu pavor. Não tive a coragem de levantar-me e buscar fósforos. Depois de 1 hora, eu sabia que ele não estava mais. Não foi o ouvido que me deu essa certeza, mas uma espécie de sexto sentido, uma sensação nova para mim. 26 de agosto. G ficou comigo por muito tempo. Rezei a ladainha lauretana e ele me acompanhou. Sua aparência melhora. Seu rosto já não está tão escuro. 2 de setembro. Ao voltar do jardim, vi G parado à janela do meu quarto me olhando. Senti uma sensação estranha e hesitei em entrar. Estava com medo, mas quando entrei, não havia ninguém. Que alívio! 6 de setembro. G tem enfim permissão de falar. Perguntei: por favor, o que tu queres? Ajuda. Por que tu sofres? Porque não fiz bastante penitência dos meus pecados. E porque vês justamente a mim? Porque a passagem por ti está desimpedida. Como desimpedida? Não obtive resposta, infelizmente, senão poderia talvez ter fechado essa tal passagem. 7 de setembro. Vi G em frente à sua casa. Já não me inspira tanto horror. Torna-se mais e mais cordial. É para mim um mistério essa transformação. Minha ajuda é mínima. Retiro o que escrevi ontem. Mesmo se fosse possível, eu não trancaria a passagem pela qual as almas chegam a mim. Seria uma atitude extremamente egoísta da minha parte. Devo dar graças a Deus em poder ajudar um pouco. Eugênia começa a perceber que esse dom foi dado por Deus para que ela pudesse realmente participar da comunhão dos santos, intercedendo por estas almas. Como o próprio G confirmou, a passagem estava desimpedida, ou seja, Eugênia tinha o dom de contemplar tais almas, dom este dado pelo Espírito Santo. 9 de setembro. G esteve longamente comigo durante a noite. Ficou bem manso. Começamos a rezar e em seguida conversamos. Perguntei-lhe: o que te aproveita mais da minha ajuda? Tomar parte na missa. Já viste o bom Deus? E ele respondeu: vi. Estás vendo ainda? Não. Por que não? Estou sujo.
Em que consiste teu sofrimento? Estou ardendo. Talvez fosse outra palavra, pois não a entendi bem. Foi uma fala balbuciante. Sabes onde está Fritz, o pastor? Não, e sumiu. 13 de setembro. Ele veio só por poucos instantes. Neste slide, nós temos confirmações muito interessantes sobre a realidade do purgatório. Primeiro, o sacrifício da missa é muito importante para a purificação das almas, porque se oferece o próprio Senhor Jesus na cruz pela libertação delas. Segundo, as almas do purgatório já contemplaram a Deus, mas no momento estão precisando de purificação para aí sim comungarem plenamente com o próprio Senhor na Jerusalém Celeste. Terceiro, quando a alma diz que está suja, é porque ela realmente precisa de purificação. Ela está no estado do purgatório. E por último, G não sabe onde está Fritz, porque provavelmente esta alma já foi liberta, já está com Deus no reino dos céus. 19 de setembro, G está todo transparente, ficou longo tempo comigo. Indago-lhe, dize-me por favor, porque está livre o caminho justamente a mim. Tu nos atrais. Por meio de quê? Por meio de tua alma. Podes vê-la? Sim, mas não gosto de que venhas. Vai a pessoas melhores que eu. Eu não volto mais, porque outros estão esperando sua vez. Estás melhor? E ele responde, sim. Fitou-me meio sorrindo e desapareceu. O que virá agora? Confesso que tenho medo. Leva sempre algum tempo até que uma alma do purgatório não assuste mais, devido ao seu aspecto horroroso, mas parece que tem de ser assim. Como já foi dito, essas almas gradativamente vão se purificando e as suas imagens vão ficando mais nítidas, mais transparentes, como descreveu Eugênia von der Leyen. Novamente aqui, G sinaliza com outras palavras que Eugênia tem um dom dado por Deus de contemplar a aparição das almas purgantes. Que Deus possa nos ajudar a compreender esta realidade e intercedermos por essas almas que precisam da nossa caridade, das nossas orações dentro da realidade da comunhão dos santos. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.